Questão 43. Depois de estudar as migrações no Brasil, você lê o seguinte texto: o Brasil, por suas características de crescimento econômico, e apesar da crise e do retrocesso das últimas décadas, é classificado como um país moderno. Tal conceito pode ser, na verdade, questionado se levarmos em conta os indicadores sociais, o grande número de desempregados, o índice de analfabetismo, o déficit de moradia, o sucateamento da saúde, enfim, a avalanche de brasileiros envolvidos e plagados num processo de repetidas migrações. O texto questiona a questão do Brasil ser considerado um país moderno, o que pode afirmar que o Brasil é um país rico. Em termos de PIB, que seria Produto Interno Bruto, o país está entre as principais economias do mundo. Temos aqui uma lista dos 10 primeiros colocados desse ranking em relação ao PIB, tendo como primeiro colocado Estados Unidos e segundo colocado China. Tem algumas projeções dizendo que provavelmente a China no futuro irá ultrapassar os Estados Unidos, mas é uma estimativa, uma projeção. Ainda a acontecer, se acontecer. O Brasil, nesse ranking, está no momento na posição 9. Ele estava na posição 11ª e teve um salto. Lembrando que isso foi puxado, no caso do Brasil, principalmente por causa do agronegócio. O agronegócio tem um peso importante na nossa economia. Então, o Brasil é um país rico, produz muita riqueza. O problema é que é um país rico, ao mesmo tempo ligado a problemas socioeconômicos graves, importantes, que inclusive o texto ele cita. Problemas como desemprego, analfabetismo, déficit de moradia e sucateamento na área da saúde. Lembrando, não é apenas esses problemas. O Brasil tem vários problemas, mas a questão da desigualdade social é um problema importante que precisa ser ressaltado. É importante também ressaltar que nós também temos uma gestão pública muito ruim, às vezes práticas populistas, mau uso de verbas públicas, escândalos recorrentes ligados à corrupção e, como eu falei antes, diversos outros problemas. Então, temos essa questão social e aqui à esquerda, mostrando o Brasil entre os principais países que está no ranking do PIB mais ricos do mundo. Tem um outro indicador que nós podemos utilizar para poder avaliar a qualidade desse PIB no Brasil, que é o IDH. Agora, utilizando o IDH, que seria Índice de Desenvolvimento Humano, o Brasil não está nessas primeiras colocações, não. Inclusive, não está nos primeiros colocados nem Estados Unidos, nem China, e, é claro, Brasil. Quando falamos de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é uma forma de avaliar essa qualidade do PIB, que irá avaliar educação, saúde e também renda. Usando o IDH, o Brasil ocupa, no momento, a posição 87. No caso, estamos perdendo para Peru, Armênia e México. Ok? Então, IDH é uma forma de poder avaliar a qualidade da riqueza. Só que, em termos de Brasil, esses valores podem estar falseados, podendo mostrar uma realidade ainda pior, mostrando que poderia estar ainda pior no ranking, pensando em Brasil. Então, como eu falei antes, em relação a esses indicadores do IDH, ele vai avaliar
a educação, a saúde e a renda. Começando aqui por educação, educação seria o tempo médio de anos de estudo de uma população. Agora, por quê? Subentende-se que se a pessoa, o indivíduo, ele passar mais tempo estudando, teoricamente, ele vai ter uma formação melhor, melhor possibilidade de ter melhor emprego, qualidade de vida. Então, é um indicador esse tempo de estudo. E, inclusive, o governo ele tenta mexer nesses indicadores para melhorar o ranking em que o país está. Então, quanto à educação, um dos programas nós podemos citar e que ele vai atuar nessa questão é a questão do Bolsa Família. Tem-se um incentivo financeiro, ok? De forma que, para que a família receba esse valor, é preciso manter a criança matriculada na escola e frequentando a escola. É uma forma de garantir que a criança ela tenha acesso à educação. Um outro problema que está ligado à parte da educação é a questão da evasão escolar. Percebe-se que a criança ela entra na escola, ela é matriculada, conforme vão passando os anos, essa criança que se torna adolescente, ele vai se tendo essa evasão escolar. Ela não prossegue os seus estudos como deveria ser. Tem vários motivos. Eu vou citar aqui apenas um, que é uma forma artificial que o governo usa para poder limitar essa evasão. Só que na prática acaba acontecendo o oposto. Você piora esse quadro de evasão. É necessário criar uma forma artificial de impedir que essa evasão aconteça. Então, o que é pensado? Não ocorrer a repetência. Essa é uma forma de combater a evasão. Ou seja, não se reprova o aluno. Quem atua na parte da educação vai saber do que estamos falando. E o que acontece? O aluno acaba não tendo uma repetência, ele avança nas séries seguintes, só que sem um conhecimento básico mínimo para poder estar naquela série. O aluno vai avançando até que chega um momento que ele não consegue acompanhar a disciplina da série em que ele está. Então, ele vai evadindo da escola. Ou o que acontece muitas vezes, o aluno ele avança nas séries sem o conhecimento básico necessário e muitas vezes termina o ensino médio, no caso. Só que como analfabeto funcional, lê, mas não entende o que está lendo. E quando pensamos em competência matemática, o déficit é ainda pior. Inclusive, muitos alunos avançam nas séries sem saber ler ou escrever, porque lá no início não foi feito esse trabalho necessário. Lembrando, quando falamos de educação, envolve tanto a parte de educação, o professor, também a família, todos estão envolvidos nesse processo. E o que gera um problema, que lá na outra ponta, após o aluno terminar o ensino médio, que seja, ocorre uma proliferação, um aumento descontrolado de cursos superiores, as unisquinas da qual nós conhecemos. E muito desses cursos com a qualidade muito baixa, muito ruim. De forma que ter um curso superior, em muitas situações, acaba não sendo uma real possibilidade de ascensão social. Especialmente se levarmos em conta a baixa qualidade desses de vários cursos superiores que têm sido abertos no país. Então, aqui entra o campo do achismo, o que eu acho que deveria ser feito. Tem um conceito pedagógico de que reprovação não contribui para a aprendizagem. E é um conceito que eu não concordo. Assim,
primeiro ano, segundo ano, até o terceiro ano, o foco principal é essa questão da alfabetização. A criança ela precisa aprender a ler, a escrever, isso precisa acontecer. Se ela não domina habilidades mínimas, não tem como avançar o aluno, a criança, para uma série seguinte, porque não vai fazer sentido o conhecimento que ela vai adquirir nas próximas séries, porque a parte básica não aconteceu. Isso é um problema. O mesmo vale para as séries subsequentes, quarto, quinto, sexto, sétimo ano, até o nono ano, depois ensino médio. Avançar essa criança que se tornará adolescente sem um conhecimento mínimo daquela série que ele deveria conhecer, ele avança, gera um problema. O conhecimento básico não está acontecendo e depois percebe-se que a criança, adolescente, ela é empurrada para seguir até terminar o ensino que ela deveria ter para ser um cidadão. E o que se percebe é um aumento, como eu falei antes, analfabetos funcionais e muitos outros vão evadindo por não ter esse conhecimento básico, ele não consegue acompanhar. Então, o que eu acho que tem que acontecer? É necessário ocorrer uma unificação do ensino básico e do ensino médio, pensando em Estado, governo federal. Assim, nós temos as matrizes curriculares. Só que, na prática, cada escola organiza conforme as possibilidades e o contexto em que a escola está inserido. Assim, o conceito ele soa correto, mas me parece desastroso. Por quê? Porque em cada cidade, em cada estado, irá adotar medidas diferentes ou às vezes nenhuma medida. Tem que deixar claro, de maneira bem específica, o que cada aluno tem que saber, o que será cobrado em cada série, cada etapa que esse aluno irá avançar. Uma coisa que eu acho interessante e contribuiria e muito para essa questão da unificação do ensino básico e também do médio, seria ao final de cada ano, a começar pela quinta série, vamos deixar bem claro, a partir da quinta, sexta, sétimo, oitavo, nono ano, depois primeiro, segundo, terceiro ano, ao final de cada ano ser aplicado um provão valendo 40% da nota. Durante o ano, o professor irá distribuir 60% da nota e no final do ano irá ser aplicado um provão. Seria interessante, importante que o governo ele enviasse para cada escola, para cada série, essa prova para que os próprios professores apliquem essa prova para os seus alunos. O professor ele mesmo irá corrigir essa prova e irá lançar essa nota. Quando eu falo provão, eu não falo uma prova difícil, impossível de ser feita para os alunos. Eu falo uma prova conceitual, cobrando um conhecimento mínimo que esse aluno precisa ter naquela série para poder avançar de série, no caso. E, inclusive, essa prova, esse provão, ele acaba se tornando um modelo do que será cobrado, de forma que o professor, durante o ano, ele trabalha o conteúdo para que o aluno saiba aquele conhecimento que será cobrado nesse provão. E, claro, o aluno só é aprovado se ele atingir 60% da nota em cada matéria. Isso é o mínimo. Eu falo de mínimo porque é o que é necessário ser cobrado. Parece um conceito retrógrado, mas não é o que eu penso. Agora, na prática, qual o sentido de um aluno estudar para uma prova sabendo que, na prática, basicamente todos ou a maior parte dos alunos vão passar? A questão da nota, ela é a moeda de troca da escola. Se você perde isso, essa troca aluno-professor, se não tem nota, por que cobrar?
eu entendo que é lindo o conceito de você estudar, aprender por aprender. Nossa, é perfeito. Várias pessoas conseguem ter essa ideia bem condensada. Mas na prática isso não funciona. É preciso ter uma cobrança mínima. Atingindo o mínimo, passa de ano. É necessário esse maior rigor, apesar que eu também entendo que com esse rigor maior em relação à nota, vai aumentar exponencialmente o número de reprovações em um primeiro momento. Mas é uma régua necessária, uma régua mínima de aprendizado. E não se tratando com mais seriedade esse tema, nós vamos continuar aumentando ainda mais a nossa ineficiência em relação ao ensino. Aqui também é importante fazer um adendo, alunos com condições específicas, estão falando de autismo, TDAH, doenças que comprometem a questão do aprendizado, eles precisam de um acompanhamento diferenciado e individualizado. Agora, fora isso, tem que se cobrar o mínimo por uma questão de organização do ensino. E para isso acontecer é necessário haver uma unificação do ensino. Agora, voltando à questão do DH, primeiro ponto, educação. O tempo que o indivíduo ele passa estudando vai impactar de forma global no DH do país. Um outro ponto é a questão da saúde. No caso do Brasil, nós temos o SUS. O SUS ele é importante, ele é relevante no cenário mundial, ele é conhecido como um exemplo. Agora, quanto ao IDH, ele vai avaliar a questão da expectativa de vida da população e como o país vai atuar para poder melhorar esse IDH. Campanhas de vacinação influencia e muito a questão da saúde, a expectativa de vida da população, pré-natal, acompanhamento da criança, pediátrico, rastreamento de doenças, como doenças, rastreamento como câncer de mama, HPV, isso vai influenciar muito essa parte da expectativa de vida da população. Só que, em relação a levar a saúde para o país, o Brasil tem uma dificuldade, porque ele é grande demais. Tem-se uma dificuldade em interiorizar o acesso à saúde. E foi feita algumas tentativas que acabou se mostrando desastrosa nesse sentido. O governo Dilma teve um acordo, o governo cubano, para contratação de médicos cubanos para atender essas áreas mais remotas do Brasil. Isso trouxe alguns problemas. Primeiro problema, nós temos médicos atendendo no país sem um registro adequado, que seria o CRM. Na prática, se esse profissional ele tiver uma atuação errada, equivocada, má prática médica mesmo, esse profissional não pode ser responsabilizado, porque nenhum registro ele tem para poder atuar na posição em que está. Uma forma que se tem de garantir que médicos estrangeiros atuem no Brasil, tendo um conhecimento mínimo, com a formação que teve em outro país, seria uma prova, que é chamado de revalida. Fazendo essa prova, mostra-se que esse profissional, ele tem um conhecimento mínimo para poder atuar na área médica. Só que esse profissional, por meio do programa Mais Médico, que foi feito com a contratação de médicos cubanos, eles estão atuando sem essa prova do revalida, sem esse conhecimento mínimo necessário. E um outro problema é que esse programa ele era basicamente utilizado para financiar o governo de Cuba. Para cada profissional repassado um valor. Era repassado um valor. O que acontecia é que a maior parte desse valor ficava para o governo de Cuba.
uma pequena parte ficava para o médico e sua família. Isso gerava um problema enorme, como a importante precarização do trabalho e com a bênção do Estado. Isso era um problema. O outro braço do problema é que de 2010 para cá, aconteceu uma expansão descontrolada de escolas médicas no país. Quase que dobrou esse número. Dobrou o número de escolas médicas, mas caiu muito a qualidade do ensino. Aqui nessa matéria, no STF, o CFM está cobrando maior critérios de qualidade para a expansão do ensino médico no país, porque é um problema que está acontecendo. E podemos contextualizar essa posição do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, com a matéria. Vocês talvez tenham entrado em contato com alguma matéria do tipo. A prova feita pelo CREMESP de São Paulo, na matéria fala que 40% dos médicos recém-formados eles reprovam no exame do CREMESP. E foi constatado que 70% dos médicos não sabiam, por exemplo, medir uma pressão arterial. Ou a maior parte deles erraram em relação à abordagem de vítimas de trânsito. Então, o que se percebe? A qualidade do ensino médico tem caído muito e ainda tinha aquela questão da contratação irregular de médicos cubanos. Falta uma organização em relação a isso. E tem uma demanda legítima, porque é necessário que tenham médicos atuando em cidades interiores do país. E tem uma dificuldade de que esse profissional ele vá atuar nessas cidades por N motivos. E são questões que precisam ser pensadas. Agora, vem aqui o campo do achismo. O que eu acho que deveria acontecer para poder organizar essa questão? Então, educação médica no Brasil. O que eu acho? Cada aluno recém-formado no país, ele só pode ou deveria exercer a medicina após ser aprovado em prova de órgão regulador, como o CREMESP. Isso seria o mínimo que deveria ser cobrado. Por exemplo, temos um OAB. Para que o advogado ele possa atuar, ele precisa passar nessa prova. Então, a ideia é semelhante, ter uma prova regulador para garantir que esse médico recém-formado ele tenha o conhecimento mínimo para começar a exercer medicina. Agora, alunos formados em outro país, ou oriundos de outros países que queiram atuar no Brasil, é necessário que ele faça essa prova do Revalida e depois do órgão regulador para começar a exercer medicina. Lembrando, isso é o mínimo para garantir que esse profissional tenha um mínimo de conhecimento para atuar na área em que está. É uma questão de respeito com a população, garantir que a população tenha um profissional que saiba minimamente do que está fazendo. A forma de fazer isso, prova. Não tem outra forma de fazer isso. Agora, tem essa dificuldade de interiorização, fazer com que esse médico atue em áreas que está mais distante dos centros urbanos. E uma outra questão que também precisa ser pensada é que esse aluno recém-formado, ele não tem experiência. Passou por um internato, mas isso não garante isso. O ideal seria esse recém-formado ou esse profissional que teve uma formação em outro país, passou pelas provas adequadas, como eu já citei. Para começar a atuar no país, precisa fazer um estágio, no caso obrigatório, em um programa que já existe, Programa Mais Médicos. É um programa regularizado, bem organizado, e esse profissional irá atuar em atenção básica, aquele postinho de saúde, que chamamos de PSF, UBSF, seria um estágio obrigatório de 2 anos, com
essa medida supre essa carência dessas áreas mais distantes, de ter um profissional que atenda a população que necessita de acesso à saúde. Durante esse estágio, esse médico irá ter avaliações, metas a serem atingidas e, voltando à questão do achismo, eu acredito que é uma experiência necessária. Após terminar esse estágio, o médico tem liberdade para atuar em pronto atendimento, clínicas, continuar a sua formação em termos de especialização, fazendo residência médica, mas é um conhecimento clínico necessário. Lembrando que um outro problema do especialista, que muitas vezes ele entende da área de atuação dele, mas a sua formação clínica é ruim, em termos gerais. Acontece muito. E atuando esses 2 anos, estágio, atenção básica, que é a formação clínica do médico do postinho, que vai atuar em diversas áreas da clínica médica, pediátrica e outras, vai contribuir e muito para a formação desse médico. Então, como eu falei antes, em relação ao problema do registro, entrando no programa Mais Médico, esse médico recebe um CRM temporário que o permite atender apenas na unidade em que ele foi designado. E depois esse médico, ele é livre para continuar a sua graduação, especialização e atuar no setor que melhor lhe aprouver. Mas lembrando, para que isso possa acontecer, é necessária uma regulamentação, um projeto de lei específico para que possa atender a essa necessidade carencial da população de ter acesso à saúde e garantir que esse médico que atua no país ele tenha um conhecimento mínimo de ocupar a posição em que está. É uma questão de respeito com a população. Agora, prosseguindo em relação ao IDH, aos indicadores, primeiro educação, saúde e, por fim, renda. Renda está ligado à questão do PIB, que falamos, que é o Produto Interno Bruto, e vai dividir pelo número de habitantes daquele estado, país em que está sendo estudado. O problema é que o Brasil é um país com diferenças sociais importantes. Temos um PIB muito alto, mas o acesso à riqueza é desigual. Então, como eu falei antes, em relação aos indicadores, esse aumento do PIB, esse, como eu falei, aumento artificial do tempo que o indivíduo está estudando, ele acaba falseando, na minha concepção, esses valores do IDH. Inclusive, o Brasil ele teve uma melhora nesses indicadores, mas pensando apenas nesse indicador é problemático, porque tem outras questões que estão envolvidas em relação a isso. Agora, vamos voltar à questão. Analisando os indicadores citados no texto, você pode afirmar que, então, letra A, o grande número de desempregados no Brasil está exclusivamente ligado ao grande aumento da população. Então, vamos pensar. Se você aumenta a população, você vai necessariamente aumentar o número de desempregados apenas por isso? Ou tem outras questões socioeconômicas que vai influenciar diretamente em relação a isso? O local em que essa população que está aumentando está inserida. Então, letra A não me parece correta. Letra B. Existe uma exclusão social que é resultado da grande concorrência existente entre a mão de obra qualificada. Então, vamos pensar. Como falei antes, no Brasil ocorre um aumento importante de cursos superiores, muitos deles de baixa qualidade, e também temos a questão do analfabetismo funcional, inclusive, eu ouso dizer, entre universitários. Então, tem esse problema. Só que, no geral, com uma melhor formação, que seja acadêmica ou com curso técnico,
Tem várias possibilidades em relação a isso. Uma melhor formação. A pessoa, o indivíduo, ele tem melhores possibilidades de emprego, ok? Agora, exclusão social por mão de obra qualificada, tem uma mão de obra qualificada, isso vai causar exclusão social. Não parece correto. Então, vamos riscar a letra B. Letra C. O déficit de moradia está intimamente ligado à falta de espaço nas cidades grandes. Assim, o Brasil é um país de dimensões continentais. E algumas cidades são muito grandes. Vamos pensar em São Paulo. Se você olha São Paulo, podemos até dizer que seria uma selva de pedra. E no meio dela, vários problemas sociais e também urbanos. Mas será que o problema da cidade grande é apenas a falta de espaço ou esse não planejamento urbano? Então vamos riscar a letra C. Não me parece correta. Letra D. Os trabalhadores brasileiros não qualificados engrossam as fileiras dos excluídos. A questão do ser não qualificado, estamos falando em relação a estudo, seja curso superior, formação técnica, ele acaba excluindo essa pessoa de melhores oportunidades de trabalho. Vamos pensar nesse indivíduo que termina o ensino médio, o ensino básico, mas ele é um analfabeto funcional. Ele lê, mas ele não entende. Habilidade de matemática baixíssima, que é uma coisa que também acontece. Essa formação deficiente educacional, ela vai influenciar inclusive na parte da fala, habilidade de comunicar, de poder argumentar, entre outras questões. Como que esse indivíduo vai conseguir se inserir no mercado de trabalho? Então, letra D me parece correto. Vamos interrogar. Letra E. Por conta do crescimento econômico do país, os trabalhadores pertencem à categoria de mão de obra qualificada. Como eu citei no começo do vídeo, o PIB do Brasil cresceu muito, principalmente por causa do agronegócio. Nós estamos gerando muita riqueza, mas concentrada. Agora, essa riqueza está concentrada na mão de obra qualificada, não seria o correto. Porque, no geral, nós temos uma população com pouca qualificação. Então, letra E errada. Sendo assim, letra correta, a resposta correta seria a letra D. Os trabalhadores brasileiros não qualificados engrossam as fileiras dos excluídos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Fiquem bem e até o próximo vídeo.